E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Cycle Sort, um algoritmo de ordenação. Esse trabalho foi feito por mim, Everton Moraes, e pelo Leonardo Severo. O Leonardo vai falar com vocês daqui a pouco. Então ele foi feito para a cadeira de TAD, Tipos Abstratos de Dados, da Universidade Federal do Pampa, curso de Engenharia de Software. Então o que é o Cycle Sort? Ele é um algoritmo de ordenação estável, isto é, quando há elementos repetidos, nada garante que o primeiro a aparecer ficará antes do segundo. Ele baseia-se na ideia de ciclos. As comparações são feitas em ciclos. Eles podem ser feitos para obter-se o resultado da ordenação. Ao contrário de quase todos os outros algoritmos, os itens nunca são escritos em outros lugares no hall do vetor enquanto eles estão sendo organizados. Eles simplesmente são tirados de lá e já inseridos na posição final. E se caso ele já está na posição correta, ele fica lá mesmo. Então a complexidade do algoritmo. O pior, o melhor e o caso intermediários todos são O de n ao quadrado. Por que isso? Porque cada posição no vetor vai ser comparada com todas as outras. Por exemplo, um vetor com 5 posições vão ser 25 comparações. Esse algoritmo de classificação é mais indicado para situações em que as opções de gravação ou troca de memória são dispendiosas. Então vamos demonstrar aqui simplesmente como é que funciona ele. Para ter uma ideia, vamos imaginar um vetor com 5 posições. Então, aqui vamos focar na posição 0 do vetor. Então, a gente vai encontrar um lugar para esse 2. Através da comparação, ele vai ser enviado para a posição 1 do vetor. E vai ser colocado lá. E o 4 que estava na posição 1 do vetor vai ser retirado temporariamente. Agora a gente vai ter que achar o lugar para esse 4. Ele vai ser enviado lá para a posição 3 do vetor. E o 1 que estava lá vai ser retirado. E agora? Esse 1 vai ser enviado lá para a posição 0 do vetor, que é a posição final dele. Esse vai ser um ciclo. Cada posição no vetor vai ter um ciclo para achar o seu lugar correto. Agora vamos para a posição 1 do vetor. Então a gente vai ter que achar o lugar para o 2. Só que como ele já está no lugar certo, ele fica ali mesmo e o ciclo termina e a gente vai para o próximo, que é achar a posição 2 do vetor. Então nesse ciclo a gente tem que achar o lugar para a segunda posição no vetor. Então o 5, através das comparações, ele vai ser enviado lá para o último lugar. E o 3 que estava lá vai ser retirado temporariamente. Então, após as comparações, o 3 vai ser alocado ali na segunda posição do vetor. E termina o ciclo dessa posição. A gente passa para a próxima. Então, vai ser achar o lugar para o 4. Só que quando o 4 já está no lugar correto dele, nada vai acontecer e o ciclo termina e passa para o próximo. O que ocorre com o ciclo também. Então, isso aí. Nosso vetor foi organizado. Agora a gente vai demonstrar no código com o Leonardo. Olá, então eu vou explicar a questão do algoritmo do Cycle Sort. Bem, aqui eu fiz dois métodos, eu tenho o método main aqui embaixo e eu tenho o método do Cycle Sort. O método do Cycle Sort ele vai receber dois parâmetros nesta implementação aqui. Aqui a gente vai receber o vetor e vamos receber uma variável inteira. O vetor, obviamente, é o vetor que vai ser ordenado e essa variável inteira ela vai compreender, ela vai obter o valor do tamanho do nosso vetor. Então, este for aqui, ele compreende basicamente todo o ciclo do nosso algoritmo. Então ele vai fazer esse ciclo aqui todo aqui para cada posição do nosso vetor, até a penúltima, por isso deste n-2. Você vai entender melhor no decorrer da explicação. Então aqui a gente declara uma variável no início do ciclo, que vai começar com 0, que compreende a primeira posição do nosso vetor, e ele vai incrementando de 1 em 1 sempre que ele chegar no for. A gente vai declarar então uma variável item, que vai ser inteira, e vai receber o nosso vetor na posição início do ciclo. Neste caso, como é a primeira volta que ele está dando, basicamente, o vetor, o item vai receber o primeiro valor do nosso vetor, o vetor na posição 0. Aqui, então, ele vai criar uma variável posição que vai receber o início do ciclo, que vai receber esse valor que está sendo alocado
a essa variável. Sempre que der o loop, né, sempre que virar o for, que ele for incrementado, ele vai valer 1 e essa variável vai ser setada com o valor da variável aqui. Depois de declaradas as variáveis e setados seus valores, a gente cria um segundo for. Esse for aqui, ele vai começar na próxima posição ao início do ciclo. Como eu disse, o início do ciclo, ele vai ser basicamente a variável que vai incrementando e vai é o valor que a gente está manipulando, que a gente está vendo se ele é menor ou se ele está na sua posição correta ou não. Então aqui, como o nosso início ciclo ele é o 0, ele vai começar com 1. Ele vai sempre ser uma posição após a próxima posição do início ciclo, essa variável i. E ela vai percorrer todo o vetor, porque este n compreende o tamanho do nosso vetor. Então ele vai perguntar se o vetor na posição i, que é o vetor na posição 1 aqui, ele é menor que o nosso item, que é o vetor na posição 0, neste caso. Se ele for, a nossa posição vai incrementar. Ou seja, basicamente ele tá ordenado. Ele está certo. Se não, se a posição estiver realmente invertida, se esse aqui for maior, então a gente vai aumentar a posição, a gente vai incrementar a posição. Ele vai fazer isso basicamente para todas as posições, para todos os elementos até chegar no último elemento. Aqui a gente tem algumas condições. Se a posição for igual ao início do ciclo, a gente dá um continue. O continue ele é similar ao break. Porém, o break, quando a gente põe ele em um laço de repetição, o break ele para o laço, ele encerra. O continue não, ele simplesmente ignora os códigos que estão abaixo. Por exemplo, se eu der um salto aqui e botar um ABC, inclusive ele vai acusar um erro, porque ele não aceita código após o continue. Aqui nós vamos criar um while, que enquanto o item for igual ao vetor naquela posição, a gente vai incrementar a posição. Significa o quê? Se o valor que a gente tem no item for igual ao valor que a gente tem aqui, a gente não vai trocar. Valores iguais a gente não modifica, não troca. Aqui a gente tem um if, perguntando se a posição é diferente do início do ciclo. Se for, a gente troca. A gente faz a troca. Basicamente aqui a gente vai ver se ele é menor e aqui a gente vai fazer a troca. E aqui a gente vai ver se é o mesmo valor. Basicamente, depois de fazer esse ciclo de troca, se um elemento estiver do mesmo ciclo estiver fora de ordem, a gente vai terminar o ciclo aqui. Basicamente, a forma da implementação é a mesma. Aqui a gente tem o while perguntando se é o mesmo elemento que está lá naquela posição, e aqui a gente faz a troca. E aqui é a mesma questão de percorrer e incrementar a posição. Feito isso, completamos o primeiro ciclo, a gente incrementa para 1. E assim a gente vai fazer até a penúltima posição para ordenar o nosso vetor. Agora a gente vai executar para ver se deu certo. Mas antes de executar, eu vou explicar como é que ficou a questão do main. No main a gente tem um vetor. Aqui a gente vai printar o vetor antes de ser ordenado. Vamos criar a variável n aplicando o tamanho desse vetor a ela. Vamos aplicar um método passando as duas variáveis por parâmetro. E aqui vamos printar o vetor ordenado. Vamos ver. Bem, aqui está ele antes de ordenar e aqui está depois de ordenar. Por que a gente está
pegando até a penúltima posição. Basicamente é porque quando a gente quer comparar, a gente compara o 1 com 2, com 3, com 4, com 5. Se estiver na posição correta, ele vai ficar aqui. Depois a gente compara o 2 com 3, com 4, com 5, o 3 com 4, com 5 e o 4 com ele mesmo. Por que que a gente não compara o 5? Porque quando a gente já faz essa comparação aqui de todos os elementos, a gente já ordena ele. Então não se faz necessário ordenar o último elemento. Então é isso. Basicamente o algoritmo está funcionando. A gente vai disponibilizar ele nos comentários. E é isso. Dá like!